Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do novo programa de saúde da TV Justiça, Viver Melhor. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, vimos atletas que parecem superar os limites humanos nas mais diversas modalidades esportivas. Além da quebra de recordes, Tóquio 2021 deixou um legado de lições e reflexões sobre a saúde mental, o bem-estar emocional dos esportistas e os desafios enfrentados pelos atletas de alto rendimento. Rotina exaustiva de treinos, cuidados com o preparo físico, concentração, alimentação balanceada. Na eterna busca para a melhor performance no lugar mais alto do pódio, o atleta de alto rendimento leva uma vida de sacrifícios, trabalho e muito esforço. Além dos cuidados com o corpo, a atenção com a saúde mental e emocional, mais que necessária, segundo especialistas, é fundamental para o bom desempenho e nunca esteve tão em alta no esporte. Um assunto que para o ex-jogador de vôlei, campeão olímpico André Heller, é prioridade há muitos anos. Ele foi campeão nas Olimpíadas de Atenas 2004 pela Seleção Brasileira de Vôlei. É dono de títulos como o Campeonato Mundial em 2006, 4 Sul-Americanos, 2 Copas do Mundo, além de ter participado de 5 títulos da Superliga Brasileira. Mas antes da carreira vitoriosa, em 2002, o jogador foi cortado da seleção de vôlei pelo técnico Bernardinho. Foi aí que resolveu investir no trabalho mental e cognitivo. Eu fiquei extremamente chateado, frustrado, emocionado no momento do corte, mas eu sabia que ali eu tinha que tomar uma decisão. Ou aquele corte representaria o final da minha participação na seleção brasileira, ou seria o meu ponto de inflexão. E eu decidi que ali seria o divisor de águas. E ao invés de manifestar todo o meu desprezo por aquela decisão, eu resolvi fazer diferente. Falei, Bernardo, ok, não concordo, mas eu quero saber de ti, como técnico, o que eu preciso fazer para voltar à seleção brasileira e aí sim não ser mais cortado. E ele me falou sobre 2 aspectos, um aspecto técnico e um comportamental, que era o gesto técnico de bloqueio, e também no aspecto comportamental, que era liderar. André foi estudar sobre o assunto, se preparou emocionalmente e não demorou muito para ser novamente convocado para a seleção brasileira. 8 anos depois de se aposentar das quadras, o atleta passa adiante seus conhecimentos sobre o assunto para outros atletas que desejam chegar tão alto como ele. André se tornou neurocoach. Esse processo ele serve para alavancar performance. Sempre para alavancar performance. Então, ok, o atleta se cobra muito, o atleta está se sentindo infeliz, o atleta não está conseguindo gerenciar bem as emoções. O coaching pode atender, desde que esteja muito claro que essa condição, essa questão está atrapalhando performance e ele queira ganhar performance, ele queira minimizar esses sabotadores para ganhar performance. No caso de transtornos mentais e problemas com a saúde mental, ele deve sugerir que o profissional busque uma ajuda especializada com psicólogos, psiquiatras ou autoridades em saúde mental. O debate global foi aberto pela ginasta norte-americana Simone Biles, ao se afastar de 4 finais nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Esteve presente em vários momentos da competição, em que no lugar da medalha veio a frustração. Rafaela, talvez o maior legado das Olimpíadas. Talvez o maior legado das Olimpíadas tenha sido essa história, mas importante para trazer à tona este tema da saúde mental, né?
E para repercutir essas e outras questões relacionadas à rotina do atleta, o Viver Melhor de hoje recebe o doutor Jorge Pagura, que é neurocirurgião e presidente da Comissão Nacional de Médicos da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e o doutor Henrique Grimberg, que é médico cardiologista e ex-atleta da natação. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigado. Oi, Rafaela, um prazer participar aí com vocês sempre. O Henrique também, ex-atleta, ótimo profissional. E a gente sabe como é difícil. Eu, como neurocirurgião, a gente costuma brincar um pouco, dizer o seguinte: eu trabalho com a casa. A mente, o inquilino, que é a parte da mente, é mais com o psiquiatra e mais com o psicólogo. Mas a gente realmente tem essa vivência aí no esporte, que o clube hoje, os clubes socioculturais de São Paulo e do Rio e do Brasil todo, que são os responsáveis por esses atletas, porque a gente não tem uma política pública nem de universidade, nem pública propriamente dita, então há um esforço individual muito grande e eles carregam toda essa ansiedade, toda essa carga emocional aí de ter que vencer a qualquer custo. Vou pegar o gancho aqui do senhor, vou começar com o doutor Pagura para falar sobre aquele episódio de 7 anos atrás, onde o nosso capitão da Seleção Brasileira de Futebol, Thiago Silva, chorou na cobrança de pênalti no finalzinho ali, era Brasil e Chile, e aí foi super criticado na época, até hoje as pessoas se lembram desse episódio, mas acho que o Thiago mostrou ali a pressão de uma Copa do Mundo. Mas como é que o senhor avalia, o que nós aprendemos 7 anos depois com esse episódio? Uma coisa não tem dúvida, Thiago Silva é um dos maiores zagueiros do mundo, tanto que até hoje joga na seleção, joga em clubes de grande prestígio na Europa. É uma pessoa espetacular como pessoa, tenho pouco contato, mas o contato que tive é uma pessoa bastante tranquila e capacidade técnica ninguém discute. 1 minuto antes de acabar, realmente tomamos uma bola na trave e quase perdemos aquele jogo. Eram oitavas de final e o Brasil sair antes de semifinal é uma catástrofe. Aliás, a seleção brasileira ela paga um preço muito grande por ela ser realmente a maior campeã de todos os torneios mundiais. E ali eu acho que foi uma pressão muito grande, que na hora que você vai para o pênalti existe realmente, o pessoal fala que é sorte, não, também é capacidade, também é tranquilidade, também é concentração, também é análise de tempo de reação. Então não tem nenhum problema, ele achou que não estava em condições, isso é uma coisa que eu acho que tem que dar valor. Falou, olha, eu não estou me sentindo em condições de bater o pênalti, talvez ele como capitão tenha sentido isso, então não é nenhum demérito, é que realmente você sabe como o esporte funciona, Henrique pode dizer isso. O senhor passou por isso, por essa pressão toda, e como conseguiu lidar? Hoje que o senhor está do outro lado, né, sabe muito bem que esse equilíbrio entre saúde física e emocional é fundamental e pode até influenciar nos resultados, né? Realmente, as emoções, elas ficam muito à flor da pele, né, em momentos de grandes decisões, e como tudo na vida, não só no esporte, mas no esporte também são grandes eventos, a gente tem possibilidade de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade e toda a instabilidade mental que um evento de grande porte nos traz, né? E nas minhas épocas, já faz bastante tempo, eu era garoto e de fato, eu não tinha tanto conhecimento e tanto suporte do ponto de vista de controle mental, a não ser a estrutura que né, a gente tinha, né, naqueles momentos, de clube, de treinador, de família, de condições de vivência, de estudo, mas a gente muitas vezes tinha que gerenciar tudo isso de forma muito individual. E por experiência própria, é uma grande realidade que na hora ali do vamos ver, vamos dizer assim, as emoções elas tomam conta, né, do nosso corpo, e se a gente não está preparado para gerenciar isso da melhor forma, acaba descendo muitos degraus e você não desempenha fisicamente por essa limitação mental. Como o Jorge falou muito bem no começo, né?
a nossa cabeça, a nossa mente é a casa, né, o núcleo do gerenciamento de todas as nossas funções. Então, se ali não está bem equilibrado e na melhor forma, o corpo não vai executar no seu melhor desempenho. Doutor Pagura, o que acontece com o nosso cérebro, com o cérebro do atleta, de acordo com a neurociência? Veja, você tem que separar duas condições. Uma é a parte cognitiva, que são tempos de reação, memórias de trabalho, você poder evocar situações aprendidas, que isso é uma parte mais de função superior. E tem a mente propriamente dita, que tem a função das emoções, num sistema principalmente chamado sistema límbico, que é um sistema ligado a essas emoções. E o cérebro ele é muito suscetível a qualquer uma dessas alterações, de humor, de ansiedade, de depressão, e todos esses fatores, quando não bem preparados, eles têm uma influência negativa na ação, nas funções superiores que vão interferir no esporte. Então, tudo isso, como falou o Henrique, é um equilíbrio de mente, é um equilíbrio de corpo. E isto, aí a gente vê com muita importância o papel do psicólogo do esporte, que pode detectar, porque você tem fatores individuais. A gente viu muito atleta se perder. Às vezes o atleta não quer nem fazer aquele esporte, mas joga pela frustração dos pais que não foram esportistas. Depois, em um determinado nível, vê o esporte como uma grande salvação de futuro. E isso acaba gerando uma pressão muito grande. Então, você tem que ter os fatores. Elas têm uma influência na performance, sejam fatores internos, aquilo que você traz com você desde a sua formação, o equilíbrio quando você está em equipes ou em esporte individual. Então, toda esta variação, o cérebro e a mente tem que estar equilibrado. Doutor Henrique, falamos agora em cérebro, quero partir para o coração. Então, nós temos uma tela aqui que nós preparamos, síndrome do coração de atleta. O músculo cardíaco sofre alterações estruturais e funcionais à medida em que ele é mais solicitado em uma atividade intensa. Por isso que nós vemos aí o coração numa esteira aeróbica. Doutor Henrique, explica para a gente melhor. Essa síndrome, ela atinge os atletas que estão ali a pleno vapor ou os aposentados, os dois? O que fazer? Tem aumento de frequência cardíaca? Para ter um entendimento geral e ficar mais fácil de todos entenderem, o coração é um órgão que tem um músculo, né? É um músculo altamente especializado e que tem propriedades elétricas, né? A atividade física, né? Atividade física regular, atividade física de alta intensidade, grandes volumes, né? Eles acabam levando a adaptações fisiológicas no músculo e em toda a modulação elétrica do nosso coração. Isso pode acontecer, não é algo obrigatório que aconteça, mas isso pode acontecer e a gente vê isso com uma certa frequência. O coração, como é um músculo, e como todo músculo, se você exercita ele muito, ele tem a capacidade de ficar mais hipertrofiado, ele tem uma capacidade de ficar maior e também mais condicionado, e a gente muitas vezes acaba avaliando alterações anatômicas, morfológicas das cavidades do coração, sobretudo do ventrículo esquerdo, e que acabam sendo, nos atletas de alto rendimento, e ao se descartar doenças que levam a isso também, fazendo entendimento de um coração de atleta. Então, esses pacientes acabam ficando mais bradicárdicos, ou seja, com a frequência cardíaca geralmente de repouso mais baixa, com uma propriedade de alta variabilidade de frequência cardíaca, ou seja, quando é exigido esse coração, ele rapidamente responde para frequências mais altas, e é uma das formas de proteção do coração e que a atividade física faz para a proteção do coração, ou seja, fazer ele bater mais, vamos dizer assim, devagar, e muitas vezes também com as pressões, com a pressão arterial mais baixa, justamente por
predomínio dessa atividade que a gente chama de parasimpática, né? O monitoramento dos atletas é assunto para daqui a pouquinho, para o próximo bloco. Eu peço licença aos senhores, porque a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já, viu? Vocês continuem com a gente, porque o Viver Melhor volta em instantes. Não saia daqui. Viver Melhor está de volta e hoje os meus convidados são Dr. Jorge Pagura, que é neurocirurgião e presidente da Comissão Nacional de Médicos da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e o Dr. Henrique Grimberg, que é médico cardiologista e ex-atleta da natação. Em pauta, os desafios, os sacrifícios, a saúde física e mental dos atletas de alto rendimento. Mas antes de voltar ao papo aqui, eu quero compartilhar com vocês e com os doutores o depoimento do atleta olímpico Caio Bonfim, da marcha atlética. Ele ficou em 13º lugar nas Olimpíadas de Tóquio, mas segue feliz da vida e fala sobre as dores e as delícias do esporte. Vamos ver. Eu sou muito grato ao esporte e claro que não é fácil ser atleta, mas quem está disposto a vencer, está disposto a chegar longe, ele sabe que tem que renunciar a algumas coisas, que no final vale a pena, né? Vale a pena. Para você manter o seu corpo saudável, sua mente saudável, né? Dentro desse alto rendimento, dessa cobrança, primeiro você tem que encontrar uma rotina sólida. Eu sempre digo que a paz é o bom princípio. A paz é um bom princípio, um bom treino, né? Então é isso que eu vou acompanhando, vou fazendo. Claro que a gente tem toda uma equipe multidisciplinar em volta da gente, médico, né, ortopedista, clínico geral, fisioterapeutas, né, nutricionista, para dar esse suporte para a gente poder ter essa bagagem para continuar trabalhando e evoluindo. Um grande abraço para vocês. Peço a torcida de vocês aí na minha caminhada, oração e tamo junto. Um grande abraço. Ah, que bacana. Grande abraço para o Caio Bonfim, que é daqui de Brasília. Bom, o Caio muito bem colocou a importância do acompanhamento multidisciplinar. O senhor já no primeiro bloco adiantou um pouquinho aqui para a gente, né, doutor Pagura? Por favor, vamos falar mais um pouquinho sobre a importância dessa equipe, desse apoio de todos os médicos e qual é a periodicidade, quais os exames, de quanto em quanto tempo o atleta deve estar de olho aí na sua saúde física, mental. Bom, você tem antes da competição, principalmente aí no caso do futebol, você tem sempre o chamado PCMA, que são exames solicitados antes do início da temporada. Então, antes do início da temporada, são elencados, aí a responsabilidade sempre é do médico que cuida desse atleta, e a gente faz isso no futebol, quer dizer, toda a assinatura de contrato ela é acompanhada de um atestado com uma colocação de quais os exames que você deva realizar. E o médico, cada vez mais hoje a medicina esportiva, inclusive, ela alcança aí um nível muito grande aí de atuação. É uma especialidade relativamente nova, você tem, fora a parte de ortopedia, fora a parte de todas as outras especialidades, você tem hoje todo esse conceito de realizar o maior número de exames possível na proteção do atleta. Que aí entra também a parte do psicólogo, que tem uma atuação não só multidisciplinar, mas também transdisciplinar ou interdisciplinar. Às vezes o pessoal divide um pouco, onde tem que ter realmente a troca de informações que vão colocar aí o equilíbrio do rendimento, o equilíbrio emocional, o equilíbrio dietético. É muito fácil para quem trabalha dia a dia saber se o atleta está se preparando ou não está se preparando. A especialidade do Henrique, a parte cardiológica é fundamental, a parte do teste ergospirométrico, a parte, como ele disse, para a gente ver se não tem uma hipertrofia miocárdica patológica, você fazer o eco. Então, tudo isso é recomendado. Além de todos os exames, tem agora o PCR, né, que é muito frequente entre os atletas. Bom, doutor Henrique, no primeiro semestre, em junho, nós tivemos um episódio que chamou a atenção do mundo em um dos jogos da Eurocopa. O jogador dinamarquês Eriksen
Sem nenhum contato ou choque com o adversário, ele caiu desacordado no gramado. Doutor Henrique, como e por que o mal súbito acontece no esporte? Eu dei o exemplo do futebol, mas ele também pode ocorrer em outras modalidades, né? Por quê? Excelente pergunta, Rafaela. O mal súbito, né, a parada cardiorrespiratória que acontece nesses atletas de alto rendimento, geralmente são manifestadas por doenças cardiológicas que deflagram arritmia ventricular maligna, ou seja, são problemas do coração que levam como consequência arritmias malignas, que são modalidades de parada cardiorrespiratória. O que aconteceu com o jogador da Dinamarca, né, o Eriksen, foi um exemplo disso, né, em que ele tinha uma condição cardiológica de um problema cardíaco estrutural que levou à deflagração de uma arritmia estimulada ali pela atividade física que ele exercia e que acabou tendo a parada cardiorrespiratória e caindo desacordado ali no campo. A melhor forma de prevenir isso é a avaliação que o Dr. Jorge mencionou há pouco, a avaliação desses atletas de forma periódica, visando a análise de condições em cada um desses atletas potenciais para a evolução de uma parada cardiorrespiratória na atividade física exercida. Doutor Pagura, o Brasil infelizmente já chorou a morte de um jogador que morreu em campo em 2004. Eu me refiro ao zagueiro Serginho do São Caetano, que morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória no Morumbi, em São Paulo. Bom, de lá para cá, eu sei que a CBF aprimorou os protocolos de emergência. O que a CBF vem fazendo? Qual o protocolo hoje se um jogador passa mal ou sofrer um mal súbito durante uma partida? Infelizmente, você, às vezes, e perder um atleta é uma coisa inconcebível, é uma coisa catastrófica. Mas você, às vezes, tem que aprender e olhar o que está acontecendo, o que você tinha realmente de condições de poder ter melhorado a assistência no caso e tentar modificar. A CBF, primeiro, nós tivemos mudanças estruturais de exigência e a própria FIFA deu uma mudança de regra também. Hoje, quando você está, seja lá num trauma de cabeça, que você perde a consciência, sinal de concussão, ou quando é o caso, que foi o caso do próprio Eriksen, que é uma característica da chamada alteração, parada cardíaca e até a morte súbita, onde ele curva o corpo e cai no chão, você hoje pode entrar ao médico diretamente, sem pedir autorização do juiz. Antes você precisava esperar. Então, isso, o médico, mesmo que o juiz não estiver autorizado, não estiver olhando, ele está autorizado a entrar dentro do campo e começar o socorro. Segundo, são exigências. Quando a gente esteve na CBF, quando eu comecei foi 2014, logo depois da Copa do Mundo, a gente começou a ver, e existiam, por exemplo, em algumas séries, clubes que viajavam sem médico e era um médico para cuidar de 2 times. Isso acontecia nas séries um pouco mais inferiores. O Brasil tem Série A, B, C, D, base, tudo isso. Então, isso hoje não é permitido. Terceiro, você tem a obrigatoriedade de ter a chamada ambulância de suporte avançado de vida. E não existe, não começa jogo ou não continua jogo se você não tiver ambulância. E também a parte de treinamento e a parte de exigência do desfibrilador, chamado DEA, que é o desfibrilador externo automatizado, onde você realmente tem que portar esse equipamento realmente nos jogos, então tudo isso é facilitado. Bom, e falando em avanços, eu vou pedir licença para vocês agora, porque vamos ao quadro Avanços. Hoje eu mostro uma pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo, que comprova que exercícios aeróbicos ajudam na regeneração de músculos. Isso acontece graças ao consumo do oxigênio de células-tronco do tecido muscular. Essa pesquisa pode ajudar na recuperação de lesões e no combate à perda de massa muscular provocada pela idade e também por doenças. Vamos ver.
Os pesquisadores chegaram à conclusão de que a regeneração dos músculos durante os exercícios aeróbicos é mediada por mudanças no consumo de oxigênio das células satélites, uma espécie de célula-tronco do tecido muscular. Os cientistas constataram uma redução do consumo de oxigênio nas células satélites, diferentemente do que ocorre no restante do tecido muscular, onde o exercício eleva a demanda de oxigênio. As atividades aeróbicas influenciam o metabolismo das mitocôndrias, transplantando essas células em outro hospedeiro recentemente lesionado. A célula com metabolismo modificado promoveu uma melhora do reparo do tecido muscular. A pesquisa foi realizada a partir de experimentos com camundongos e publicada num periódico médico americano. Agora, com a palavra, os especialistas, eu vou perguntar para o doutor Pagura aqui quais são as principais técnicas utilizadas hoje para a gente conseguir restaurar a musculatura dos atletas, principalmente falando em futebol. Isso acontece muito, né, doutor Jorge? Hoje, resumidamente, se faz o seguinte: uma das situações é logo uma reposição. Reposição hídrica e de carboidrato, também de nível de glicose, para melhorar realmente esse consumo, esse aporte de glicose. Tem gente que até, tem nutricionistas que utilizam até água de coco, até garapa feita de caldo de cana, para você conseguir realmente fazer essa reposição. E o carboidrato, que é muito importante, logo após a partida. Já no vestiário, eles já começam a ter essa alimentação. A segunda é a parte do resfriamento. O resfriamento é uma condição bastante utilizada, seja banheiro de gelo, e tem até o equipamento, esse eu não tenho visto usar muito, que abaixam mais a temperatura, e realmente você deixa após o jogo entre 15 e 20 minutos, entre 12 a 15 graus Celsius. Vamos falar um pouquinho de alimentação para a gente finalizar aqui, alimentar o corpo e a mente de forma saudável, né? Com certeza. Esse pilar talvez um dos principais aí, né, da abordagem multidisciplinar que o atleta necessita, né? Vários são muito importantes, mas a parte nutricional, que é o combustível, né, para que a máquina seja usada da melhor forma, né? Hoje a gente tem um conhecimento muito amplo e personalizado também, eu posso dizer dessa forma, em que cada atleta, para cada modalidade, para cada perfil, para cada posição, enfim, e que desempenha um certo tipo de atividade física, de exercícios, de alto rendimento, são prescritos, vamos dizer assim, os cardápios de forma muito individualizada. E isso envolve questões genéticas, envolve questões de consumo, envolve questões do próprio nível e grau de exigência que aquela modalidade tem. Então, a nutrição ligada ao esporte hoje em dia, principalmente nos atletas de alto rendimento, está muito personalizada. Um prazer imenso, uma honra conversar com vocês. Até a próxima. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Até a próxima edição, eu te espero. Tchau, tchau.